Bem, continuando aí o nosso aprendizado sobre as pirâmides, eu vou ler um texto agora que está em Colossenses capítulo 2. Colossenses, veja bem, é depois da igreja, depois da cruz. Então, Colossenses é igreja, ou seja, os apóstolos escreveram essas cartas para as igrejas que são contemporâneas, que são as igrejas que foram instaladas na Ásia, tudo, e elas foram instaladas e as correções pelos apóstolos foram dadas a eles. Já visto que depois que os apóstolos morreram, as igrejas caíram, tiveram vários problemas. E a igreja de Laodiceia teve problema, mas Paulo já orientava essa igreja no período que ele estava vivo. Depois vem a revelação para João, na ilha de Patmos, 70 anos depois que Jesus tinha morrido e os apóstolos também já tinham morrido, só estava João vivo. Então, lá na carta de Colossenses, aos Colossenses, ele escreve para aqueles que estão em Laodiceia. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. O Paulo está falando assim, vocês de Laodiceia, eu tenho um maior zelo por vocês. Vocês tomam cuidado, porque essas coisas vão acontecer. E o que significa Laodiceia? Laodiceia significa uma palavra hebraica que tem dois sentidos. Laos, povo, né? Voz do povo. O que significa Laodiceia? A voz do povo. O povo, os costumes do povo. Então, Laodiceia é uma igreja que absorve tudo que o povo quer, que o povo gosta. Como eu falei, quando estamos falando sobre pirâmide, você fala que vieram outros deuses, os ETs. Nossa, o pessoal fica eufórico. Veio ET aqui de outro planeta. Aí eu falo, cadê a nave deles? Eles estiveram aqui há 4.000 anos, as naves não existe nenhuma. Não tem disco voador aí voando de alta capacidade. Os nossos drones estão bem melhor que os deles, viu? Muito melhor. Tem drone que faz cada coisa que você nem acredita mais. E hoje cuida de lavoura, tudo. É impressionante. Mas a gente quer acreditar que é outros deuses, que é ET que está vindo aí, veio aqui, construiu as pirâmides, as esfinges, fez os palácios lá São eles. Bom, vamos continuar aqui com o nosso estudo, porque eu não tenho outra base a ensinar ninguém se não for pela Bíblia. Para mim falar sobre as pirâmides, eu vou ter que falar sobre anjo. Então vamos aqui partir para os anjos. Paulo diz que tem por vós um grande apelo, vocês não me viram o rosto, mas em carne, mas eu estou escrevendo para vocês. Porque os seus corações sejam, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Pai e Cristo. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Nunca se interessou em ler um trecho como esse e fala que eram os astronautas que estão fazendo as pirâmides. Paulo está alertando, falou, olha, vocês de Laodiceia, cada um vai falar uma bobagem, todo mundo vai acreditar. Eu tenho que zelar pela inteligência, a plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Olha a exortação de um apóstolo que nos dias de hoje não tem. O apóstolo nos dias de hoje, ele move a multidão para o que ele quer. É a Laodiceia, é a voz do povo. Ele move para arrancar oferta, ele move para fazer qualquer coisa, menos para que haja conhecimento do mistério de Deus, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nossa, sabedoria da ciência. Então, em Cristo vai ter toda a sabedoria e toda a ciência para eu entender se tinha dinossauro ou não, se construíram as pirâmides ou não. E você vai pesquisar aonde? Para o vizinho?
para o apóstolo que apareceu aí, o apostila que apareceu, é para ele que você vai consultar a sabedoria, ou seria nas escrituras? Porque Paulo falou, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aonde está escondido? Nos mistérios de Deus. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Adivinhou? Paulo era um adivinha. Adivinha que as coisas iam acontecer. Pessoas se enganando com palavras persuasivas. Assim que eles carregam a igreja. Deixa eu continuar. É muito lindo esse texto de Colossenses 2. Você precisa ler pelo menos umas 30 vezes na sua vida. Eu já li não sei quantas vezes. Cada vez que eu leio, eu fico mais empolgado ainda. Porque ainda esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijo-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Opa, firmeza na fé, tem que estar firme, senão você vai ser enganado e vai falar, é verdade, veio um ET aí e fez as pirâmides. Os dinossauros foram arrebatados, teve uma explosão na Terra, acabou com todos os dinossauros, não acabou com o jacaré, não acabou com o bemote, não vou falar os nomes dos outros que não acabaram. Não vou falar. Deixa mais para frente. Você querer aprender, querer entender os mistérios de Deus. Não é mistério de Xaganaia, não, que mistério da tua vida. É o mistério de Deus, não da tua vida. Hoje os profetas falam do mistério da tua vida. A Bíblia fala dos mistérios de Deus, onde estão reservadas toda a sabedoria e ciência. Como pôde receber o Senhor, assim também andai nele. Se você entendeu, anda nele, arraigados, sobrecarregados nele, firmados na fé, como fosses estimados pela abundância de ação de graça. Agora, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia, vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É bem assim que a gente vai acreditando em anjo, que a gente vai acreditando que o anjo faz tudo pela tua vida, o anjo é maior que Cristo, as estátuas são maiores, a água benta é maior, os solos são sagrados, as vestes dos sacerdotes são sagradas, a bênção, essa bênção te transforma, tira todos os seus problemas da vida. Haja vista que os anjos, as aparições de anjo que apareceram aí em Fátima, em tudo quanto é lugar apareceu, anjo, apareceu Maria em tudo quanto foi lugar, Maria está em tudo quanto é canto, apareceu em tudo quanto é lugar, tem 2000 anos. Eu garanto para você que em 2000 anos que se reza, que se faz penitência, que se reza o terço, que se passa água benta e que se ora para anjo, que se acredita em anjo há 2000 anos, a Terra só piorou. Não? Só piorou. Pensa bem. Pensa como viviam seus pais. Pensa como vai viver seu neto, seus bisnetos. Pensa como é que eles vão viver. Lá na Cracolândia, aliás, meu pai acho que nunca viu crack. Meu pai nunca viu. Droga, nunca viu. A única droga que meu pai viu foi o cigarro Continental, o Hollywood. Isso foi droga para o meu pai, porque acabou com o pulmão dele. Agora, é interessante que hoje se reza, se vai nas filas de cadeia, todo mundo tem terço na mão, tem Bíblia na mão, todo mundo orando nas filas das cadeias por um filho que está jogado lá dentro. Antigamente não tinha. Interessante, né? Quanto mais se reza, parece que mais o diabo fortalece. Que estranho. Por quê? Você acredita no quê? O que a Bíblia está dizendo? Sepultados no qual está circuncidado pela circuncisão não feita... Peraí, eu pulei aqui. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia, vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você não acredita em Cristo, você acredita em tudo, menos em Cristo.
Até em ET, até em extraterrestre está se acreditando. Fora os anjos. Vamos continuar aqui? Aqui ele vai falar, e quando vós, e sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando do poder de Deus, de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. O maior sinal, né, o maior testemunho que você pode ter na vida não é o seu, que você não fumava e deixou de fumar. O maior testemunho é de Jesus, morte e ressurreição. E Jesus mandou que desse testemunho dele, dessa morte e ressurreição. Aí você vai na igreja, dá testemunho que você não era, você era drogado, deixou de fumar, deixou de cheirar, mas você fumou, você cheirou, você caiu nas drogas, você entrou nas drogas, depois você vai para a igreja, aí você deixa fazer um monte de coisa e começa a fazer outras. Começa a seguir anjo, arcanjo, Miguel, arcanjo, líderes, e aí começa. Bom, continuar aqui, vamos chegar nas pirâmides. E quando vós estavam mortos os pecados, na circuncisão, sepultados no batismo, nele também ressuscitastes. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. O que é que Jesus perdoou na cruz? O seu pecado? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você deve ter, então, mais de 2.000 anos, porque Jesus morreu no ano 30 da era cristã. Se ele morreu perdoando os seus pecados, então os pecados que você cometeu antes da morte de Jesus, ele morreu e perdoou. Não, seus pecados são de hoje, da semana passada, de hoje, de amanhã, de ontem, ou seja lá quando for, há uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos que seja. Jesus não morreu por causa dos seus pecados. Ele morreu por causa dos pecados da raça humana que desobedecia às leis de Deus. Aqui, as leis que foram dadas para Israel, para que a nação fosse a nação cujo Deus é o Senhor, deixou de seguir esses mandamentos. Deixou de seguir a lei. Aí vem Cristo, destrói a lei, não destrói a lei, cumpre a lei dele, e dali para frente é a cruz. Agora você quer praticar a lei. Agora eu vou praticar a lei. Ele vem e ele diz aqui, e qual também está circuncidado pela circuncisão feita. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê em Jesus, você ressuscita dentre os mortos. Quais são os mortos? Pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, pela morte de Adão, na morte de Adão entrou o pecado, com Adão. E aí, pela morte de Cristo, entra a salvação. Pela morte de um homem entrou o pecado, através de Adão, a desobediência à palavra de Deus, de Adão e Eva. Aí vem Cristo, que morre também para vir o perdão. Bom, e quando vós estáveis mortos pelos pecados da incircuncisão da vossa carne, vivificou juntamente perdoando todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que é ordenança? Lei. A cédula que nos trazia a lei foi riscada na morte da cruz. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Aqui acabou. Aqui acabou o quê? O pecado contra nós. Então, o que tinha antes nessa cédula e o que acontecia antes da morte de Jesus? Nessa morte, ele diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, de lua nova ou de sábados. Você já viu aquele negócio? Sábado não pode comer, não pode beber, jejum de sábado,
você está comendo comida sacrificada, você está comendo doce de São Cobes Damião. Eles põem tudo quanto é misticismo em cima de comida, bebida, dias de festa, de lua nova, não pode ter festa junina, não pode pular fogueira, não pode nada. A religião domina tudo. Ninguém vos engane, ao seu bel prazer. Ninguém vos engane. Por isso que Jesus morreu na cruz, para ninguém vos enganar e para que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Aqui ele vai dar, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com humildade de culto. Olha o que ele fala aqui, meu irmão. Ninguém vos julga seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, você que fica falando que o anjo apareceu, que o anjo isso, o anjo aquilo, é sua carnal compreensão. É sua carne. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não tem nada a ver com Deus. Ele diz, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos. Não é? Humildade. Oh, meu irmão, eu vi um anjo grande. Olha, eu preguei já várias igrejas, na minha igreja tinha umas irmãs que iam lá e falavam, tinha um anjo atrás de você, mas do tamanho do palco, do tamanho enorme atrás de você, eu vi o anjo o tempo todo. E gozado, o anjo aparecia para ela, mas não aparecia para mim. Era eu que estava pregando, ele tinha que aparecer para mim. Eu acho injusto isso, não é? Ninguém vos engana a seu bel prazer, com humildade. As pessoas falam com humildade, tem um anjo com você, o anjo está te guiando, o anjo vai te sarar, o anjo vai te levar, o anjo vai acontecer. Depois da cruz, acabou. Antes da cruz, tinha anjo. Na cruz, cravou, principado e potestade, acabou. Sua carnal compreensão. Não ligado à cabeça, ao corpo, provido, organizado juntas de medula, pois estáis mortos com Cristo, não toques, não proves. Pois estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Por que você está livre em Cristo, você ainda carrega ordenância? Sabe quando você entra, passa em frente ao cemitério, você faz sinal da cruz. Em frente a uma igreja, você faz sinal da cruz. Você sabe quando você vê uma água benta, você lambe a tua cara, passa o seu rosto, passa em tudo quanto é lugar, água benta? Por que você faz isso? Ninguém vos domina sob o prazer. Se estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, você está morto com Cristo. Essas coisas não existem. Porque vos carrego ainda de ordenanças, como se tivesses no mundo, tais como, não toques, não proves e não manuseies. Não põe a mão aqui, que aqui é santo. Não põe a mão no altar aqui, que aqui é santo. Aqui só o padre põe a mão. Aqui só o pastor. No gasofilace, só quem tem autoridade espiritual para contar o dinheiro. Aqui só põe a mão quem é santo. A hóstia, a ceia. Quem pode servir a ceia? Quem inventou a ceia uma vez por mês? Quem inventou a ceia uma vez por mês? Quem inventou o batismo? Se não batizar, não está salvo. Quem inventou isso aí? Como é que vem essas invenções? As pessoas dominam você ao bel prazer. E aí quer saber que as pirâmides ainda foi ET. As pirâmides ainda foi ET. Eu vou cortar e depois eu continuo. Primeiro vocês vão assistir esses vídeos, depois eu vou falar um pouco mais sobre anjo. É isso daí, meu irmão. A igreja está nesse pé. As pessoas estão nesse pé. Sem cultura, sem vontade de aprender, sem interesse nenhum pela verdade. As pessoas não se interessam por nada. Nada. Só aquilo que um fala, que o outro diz,
acompanhem e seguem sem medo nenhum, mas da palavra ninguém teme. Deus guarde teu coração, teu entendimento, prossiga aí com os estudos, sempre a gente vai ter coisa nova.